CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte da CBN. Olha, antes de a gente falar de tecnologia, viu, Fernanda? Eu estava ouvindo aí o comentário, acho que eu vou dar uma olhada no meu porta-mala do carro, viu? Que acho que tem um monte de tralha lá dentro, hein? Você é daqueles que bota no porta-mala e fala, um dia eu vou precisar disso no meio da rua? Exatamente, viu? Acho que eu vou agora dar uma revisão lá no meu porta-mala, porque deve estar cheio de treco lá, viu? Não é? Pois é, então essa é uma das dicas. Quanto mais leve o carro, menos você exige dele, então ele consome menos combustível, viu? Muito bom, muito bom. Pneus calibrados também, foi uma dica do Gabriel na última segunda-feira. Legal. Uma revisão, né, para você não estar com nenhum problema ali no alinhamento, balanceamento. Ele também disse que isso demanda mais do carro quando ele está desregulado. Muito bom, muito bom. Mas o calibração eu faço uma vez sim, vez não, quando eu abasteço o carro, né? Aí eu já checo a calibração. Aí eu faço, mas no meu porta-mala acho que tem coisa que dá para tirar lá, viu? Gilberto, é porque você está na fase de criança, né? Com criança dentro de isso. casa. A gente sempre tem uma casa móvel quando a gente tem criança dentro de casa. Já que é verdade. Quase uma mudança, viu? Quando você sai de casa, hein? É quase uma mudança. Olha só, falava há pouco com o professor Jair Adriano, que é do Labortel da UF, sobre o 5G. A gente acha que o 5G é só uma conexão, né, de celular, Gilberto, e ele diz como isso vai revolucionar a vida da gente, né? Com certeza, viu? Assim, é uma outra forma, né, da gente estar explorando a comunicação da rede de celular, completamente diferente, né? Uma rede que foi pensada para a parte de dados, né? Ou seja, que tem um projeto diferente que vai realmente fazer causar um impacto bem grande na parte de comunicação. Aham. Ô, Gilberto, e aí, assim, à medida que eu ia conversando com ele, chegavam muitas perguntas, né, dos nossos ouvintes sobre os aparelhos de smartphone que a gente tem hoje. E eu queria a sua ajuda exatamente para isso. O que a gente precisa de saber do aparelho que tem hoje? Onde que eu vejo se ele é 5G ou não, se ele é só 3, só 4G, enfim. E qual o tempo que a gente vai ter para fazer essa transição? Então, assim, os aparelhos hoje que são 4G ou exclusivamente 4G, eles não funcionam na rede 5G. Não tem nenhum tipo de alteração ou configuração que eu faço para esses aparelhos para que eles funcionem na rede de 5G. Eles vão continuar funcionando em 4G para isso. Como é que eu consigo ver, né? Ou eu posso olhar na especificação do meu aparelho, né? Seja lá no site de venda, por exemplo, se ele ou no próprio site da Anatel, anatel.gov.br. Lá tem uma opção logo abaixo do site chamado Espaço 5G. E nessa opção tem lá a lista de aparelhos que são homologados no ambiente 5G. Hoje no Brasil tem mais de 60 marcas de modelos, né, modelos de celulares que já são homologados para funcionamento da rede 5G. Então, é só você entrar no site, lá na anatel.gov.br, no espaço 5G, e depois tem lá uma lista de celulares habilitados. Se o seu celular está naquela relação, então ele já vai funcionar no ambiente 5G sem problema nenhum, né? Sem isso aí. Então, basicamente como é que você deve verificar essa situação. Esses equipamentos, é claro, vão ser mais caros que o que tem hoje, né? A diferença já foi bem maior, viu, Fernanda? Hoje, a diferença, eu até fiz uma pesquisa, né? Tem aparelhos com diferenças de R$300, R$400 diferença entre o modelo com 5G e o modelo só com 4G, né? Então, e assim, a tendência, né, com o volume de vendas, essa diferença vai ficar nenhuma. E, na verdade, a tendência, inclusive, é que os aparelhos de 4G, exclusivamente 4G, até não sejam mais fabricados, né? Não sejam mais vendidos, né, nesse caso. A tendência é que eles sejam, já que o aparelho de 5G também funciona em 4G. E para aqueles que a gente tem hoje que não são 5G, a gente vai enfrentar problemas de peças quando começar a quebrar também, né? Sim, exatamente, porque como a obsolescência programada dos aparelhos, né, acaba ficando sem peça, né, de reposição. Isso é a velocidade do mercado de celulares, né? Infelizmente ou felizmente, né, ele é um mercado muito, muito dinâmico. Eu tenho vários ouvintes hoje, chegaram mais 3, inclusive, depois que eu comentei do primeiro, né, que disseram que já conseguem
identificar um sinalzinho 5G no seu aparelho. O Guilherme, por exemplo, foi o segundo que mandou a participação dele hoje sobre isso. Ele diz o seguinte: tem um aparelho que já é compatível com 5G, passei na Reta da Penha, próximo à Petrobras, lá tem uma rede da Claro que diz que é 5G. Pode não ser o 5G puro, mas ele já aparece no meu celular. Qual é essa diferença, Gilberto? Então, o que acontece, né? Antes da liberação, hoje o 5G ele tem uma faixa de frequência de operação especificamente para o 5G, né? O verdadeiro 5G, né? Mas antes do 5G verdadeiro estar disponível, né, no ambiente, as operadoras usaram as frequências do 4G, transmitindo sobre essas frequências a tecnologia do 5G, né? A forma de transmissão do 5G dentro de uma frequência do 4G. É uma rede um pouco mais rápida, né, do que essa, chamada 5G DSS. É uma rede um pouco mais rápida que o 4G convencional, só que ainda não é a velocidade completa do 5G puro, né, vamos chamar assim. Agora, existe já aqui em Vitória alguns locais que estão em teste, né, dessa tecnologia do 5G. Inclusive, a gente tem alguns meses já uma célula funcionando, se não me engano, uma escola em Vila Velha, que está trabalhando com o 5G verdadeiro, como o 5G puro, vamos chamar assim, que está em teste também. Ou seja, na verdade, as operadoras elas estão fazendo testes nas capitais todas porque eles precisam, né, de já estar se preparado, porque eles têm um cronograma a ser cumprido, inclusive a exigência da Anatel. Então, eles estão nas outras capitais todas fazendo esses testes. Brasília foi escolhido, né, como cidade piloto, né, por alguns motivos. Primeiro, pela facilidade de instalação das antenas, porque a gente também sabe que pela frequência do 5G novo, puro, eu preciso de 4 vezes mais antenas para fazer a mesma cobertura do que o 4G. Então, ou seja, a necessidade de instalação de antenas é bem maior. Então, se eu tenho um local que é mais fácil de instalar antenas, que não tem morro, que não tem nenhum tipo de obstáculo, é mais fácil. Além disso, a gente tem uma outra dificuldade do 5G, é que a frequência do 5G puro, ela é muito próxima da frequência das televisões por satélite. Não as televisões por satélite com aquelas parabólicas pequenininhas, são aquelas parabólicas grandes, utilizadas normalmente no interior, né? Essas antenas de satélite usam uma frequência muito próxima do 5G puro, que pode gerar interferência. Inclusive, esses dispositivos eles estão sendo trocados pelas operadoras por uma outra frequência. Então, essas parabólicas de televisão, elas estão sendo trocadas por uma outra frequência para desativar essas frequências que são próximas do 5G. Então, e Brasília também tem pouca incidência desse tipo de recepção de satélite. Então, por isso que ela também foi escolhida como um ambiente piloto para a instalação do 5G puro, né, inicialmente aqui no Brasil. Essa pergunta, inclusive, surgiu há pouco com o professor Jair, né? E a explicação aí é de que esse prazo esticado pela Anatel é exatamente para não deixar essa população que tem parabólica, que está no interior, sem comunicação. Exatamente, né, exatamente. Isso foi, inclusive, um dos atrasos até do edital, né, de liberação das frequências do 5G, foi exatamente porque quem ia pagar essa conta, né? Quem ia pagar essa conta de substituição dos receptores de satélite, né, para a nova frequência, que foi basicamente, a gente pode até fazer uma comparação, quando a desativação da TV analógica e a ativação da TV digital. A gente também teve que fazer aquela distribuição daqueles decodificadores, né? Tinha aquele vale decodificador que os usuários que tinham apenas a TV analógica tiveram que fazer lá a troca por um decodificador externo para receber sinal de TV analógico. A ideia basicamente, né, é parecida, né? Ou seja, o usuário desse tipo de recepção vai ter que trocar seu decodificador por um outro que vai receber o mesmo canal numa outra frequência. Uhum. Então, eles vão ter que trocar, não é isso? Vão ter que trocar, exatamente. E em Brasília, inclusive é uma das notícias, desculpa, Brasília não, em Belo Horizonte, né, inclusive era um dos destaques que eu ia comentar hoje, em Belo Horizonte já começou a fazer esse agendamento para troca, né, das parabólicas para liberar a frequência 5G em Belo Horizonte, né? Então, ou seja, eles já estão preparando, já que agora as próximas cidades que estão previstas, né, para receber o sinal do 5G puro é São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Então, essas 4 cidades, segundo a Anatel, são as próximas que vão receber o sinal do 5G puro.
O Gerson aqui está me lembrando de que Brasília também pode ter sido escolhida por ser uma cidade plana, de fácil transmissão. Foi como eu falei, assim, não tem morro, né? Não tem É, obstáculo. Então é bem mais tranquilo de você instalar antenas ali, né? Nesse caso. São prédios, basicamente, então você consegue ter um controle um pouco melhor, né, dessa distribuição de antenas para isso, né? é, Lembrando que nesse local, nesse momento, né, Brasília não é toda Brasília que está coberta com 5G. Praticamente 80% só de Brasília, o plano piloto que está sendo coberto. Que é uma outra situação. Ou seja, as capitais vão receber sinais de 5G, né, naquela cronograma que a Anatel definiu, mas assim, a cobertura de 4G, imagino eu, que ainda vai ser melhor do que o 5G por algum tempo ainda, né, até que todas as antenas sejam instaladas. entendido. O Giovanni me pergunta se o 5G consome mais energia. A princípio não, a princípio ele tem uma eficiência energética também tão boa quanto do 4G, né? Ou seja, então não vai ter diferença. É esperado que não tenha diferença de consumo de bateria, né, ou de energia alterado nesse caso. Entendido. Tem uma pergunta aqui do Guto. Vamos ouvir a pergunta do Guto? Só um minutinho aqui para a gente preparar o áudio. Vamos lá. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Gilberto. Aqui é Augusto de Vila Velha, Espírito Santo. O meu Wi-Fi de casa marca 5G e no meu celular fica conectado o Wi-Fi tal 5G. Isso significa que o meu celular está apropriado para receber o 5G bom ou não? Ele só vai receber esse 5G que está no meu Wi-Fi lá, que é o 5G ruim. Muito bem, Guto. É uma pergunta excelente essa, porque muitos usuários têm essa mesma dúvida que você tem. Na verdade, o 5G do Wi-Fi, o G vem de gigahertz, então é a frequência do Wi-Fi de 5 GHz, ou seja, no Wi-Fi normalmente a gente tem duas frequências mais comuns, que é 2.4 GHz e 5 GHz. O 5 GHz é uma frequência que permite uma transmissão mais rápida da rede Wi-Fi, né? O 5G do celular, não do Wi-Fi, o G significa quinta geração, não é exatamente a frequência, né, de transmissão da estação. Então, na verdade, apesar de ter siglas parecidas, né, eles significam coisas diferentes nesse caso. Então, se o aparelho de celular se conecta no Wi-Fi de 5G, ou seja, 5 GHz, não quer dizer que ele está preparado para receber o sinal ou se conectar na rede de quinta geração de celular, né? São coisas diferentes. É uma pergunta muito importante, né, que o nosso ouvinte fez, e que é uma dúvida que muitos ouvintes e muitas pessoas também têm. Então, eu olhei lá na minha transmissão do Wi-Fi, 5G não é o 5G puro. Não é o 5G de celular, na verdade é o 5G, é a frequência de 5 GHz do Wi-Fi, né? Que são coisas diferentes, né? Ou seja, é como se eu estivesse falando de AM e FM, né? São sinais diferentes, frequências diferentes, né? Ou seja, o 5G de quinta geração do celular, eu estou falando com as torres de celular que estão espalhadas pela rua. E o 5G, o 5 GHz do Wi-Fi, eu estou falando com o meu roteador, né? Inclusive são circuitos diferentes no celular, são chips diferentes internamente no celular também. Entendido. Só para a gente fazer uma comparação, assim, o 5G puro, né, o 5G, o celular de quinta geração puro, ele funciona na frequência de 3.5 GHz. E o Wi-Fi, desse Wi-Fi mais novo, né, ele funciona em 5 GHz. Veja que são frequências diferentes, inclusive. Eu entendi a sua observação. O de 3,5 é o 5G e o Wi-Fi é o 5G. 5 GHz, né? Gigahertz, isso. Isso aí. O Wagner me pergunta sobre o 5G e o sinal analógico de TV. Um interfere no outro? Será que é isso? Vamos ouvir, então. Exatamente para onde... Bom dia, Fernanda. Bom dia, Gilberto. Será que o 5G no Espírito Santo vai chegar antes do sinal da TV digital pelo interior do estado? Porque a maioria das cidades do interior ainda tem a TV analógica no sinal aberto. Eu acho isso muito decadente ainda. Eu sei que tem um prazo, parece até 2023 para isso. Mas é muito ruim pelo interior do estado que o sinal da TV ainda é analógico, não tem uma qualidade. Então, na verdade, as frequências são bem diferentes. O sinal analógico, né, é um sinal de VHF, um sinal
de frequência mais baixa, né? Na verdade, né? E o sinal de celular, né? O do 5G, né? O DAI é um sinal muito mais alto. Então, são frequências diferentes, não vai ter nenhum tipo de interferência entre eles, né? O que vai ter interferência que está sendo tratado é o sinal de recepção de TV via satélite, não de transmissão de sinal analógico. A transmissão de satélite, como eu comentei, ele vai ter que ser trocado os decodificadores para receber o mesmo conteúdo com outra frequência. A gente já vai para o Viralizou, só respondendo aqui a Giovana. O celular dela é um LGK, ele é 4G hoje, ele não se aplica para o 5G, ou seja, num dado momento ela vai ter que fazer essa transição, não é isso? Exatamente, assim, não é, assim, eu diria que não é urgente, não precisa sair, assim, desesperadamente para trocar os aparelhos, porque a rede de 4G vai continuar por muito tempo. A gente tem milhares de celulares hoje, né, milhões de celulares hoje de 4G, e a cobertura de 4G é uma cobertura importante no Brasil, e ela não vai ser desativada, né, em médio prazo, né, ou seja, até longo prazo, eu diria, porque vai durar bastante ainda essa infraestrutura de 4G. Então não precisa sair trocando os aparelhos. Se o 4G te atende plenamente, né, não tem por que trocar. Inclusive, o que eu diria que hoje, né, a mudança do 4G para o 5G por um usuário, o que ele vai notar de diferença, assim, de perceptiva nesse momento, né, exatamente, né, vai ser a velocidade, basicamente, né, e vai realmente ter um ganho bastante significativo de velocidade. Óbvio que o 5G me permite uma série de outras aplicações, né, aplicações de automação residencial, automação veicular, né, monitoramento remoto, dispositivos de internet das coisas conectados via internet também, mas nesse momento, a migração ou a troca de um aparelho de 4G para 5G na rede de 5G, basicamente o que o usuário vai notar é uma diferença de velocidade, né, de acesso à internet, é só isso. Então, ou seja, quem tem um aparelho de 4G hoje e o 4G já atende plenamente, eu não vejo necessidade de trocar o aparelho. Agora, se alguém está, nesse momento, precisando trocar o aparelho para um outro aparelho mais novo, nesse caso, eu escolheria um aparelho que já tivesse 5G, né? Na troca, se eu estou trocando agora, né? Mas se eu não tenho necessidade de trocar, eu vou continuar com o 4G até que a minha necessidade de trocar o aparelho seja mais à frente, não é isso? Lembrando, como eu comentei, só que a cobertura do sinal de 5G, nesse primeiro momento também, vai ser pior do que do 4G, né? Ou seja, vai ter lugares que meu aparelho é 5G, estou preparado para 5G, mas eu estou numa região que não tem sinal de 5G. Ele vai falar em 4G mesmo, né? Então, ou seja, também é uma outra questão a ser pensada também pelos usuários. Isso aí. Bom, vamos para os outros destaques de hoje? Viralizou. Vamos lá, Fernanda. Primeira notícia que me chama a atenção essa semana, que uma estatística, né, levantado pelo IDTech, que é uma empresa brasileira de soluções de proteção e identidade digital, identificou que no primeiro semestre foi marcado, esse ano agora de 2022, por mais de 5 mil tentativas de fraude de identidade por hora em todo o país aqui no Brasil. Então veja, uma quantidade absolutamente incrível, né, de tentativas de fraude, ou seja, de roubo de identidade na internet. Então, lembrando que esse tipo de golpe está cada vez mais comum, a gente tem que se preocupar e se precaver com o uso de senhas adequadas e a autenticação de 2 fatores para todos os nossos perfis que a gente tem na internet, né? Outra notícia que me chamou a atenção, como eu falei, começa o agendamento para a instalação de parabólicos e troca de decodificadores em Belo Horizonte, já que Belo Horizonte é uma das cidades que agora estão na fila, né, logo, né, a seguir, para receber também o sinal do 5G puro, né, que tem um problema de interferência com as parabólicas de recepção de sinal. De novo, são aquelas parabólicas grandes, né, não parabólicas aquelas pequenininhas, né, de TV por assinatura, né, para isso, né, nesse caso aqui, né. E, por último, uma falha grave do Chrome, né, do Microsoft, do Google Chrome, foi identificada essa semana. Então, uma recomendação é que você atualize, quem usa o Google Chrome, atualize imediatamente a sua versão do navegador, porque tem uma falha grave que permite aos atacantes que invadam o seu computador usando uma vulnerabilidade identificada no Chrome. Então, são as notícias dessa semana, pelo menos até hoje, quarta-feira. Sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia e mais, né, notícias, né, e destaques dessa semana.
Te espero, então, na próxima sexta. Até lá, Gilberto. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. E vamos esperar, né, quando é que chega o 5G completamente aqui no estado do Espírito Santo. Né? É isso.